Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai vosso Espírito Santo, para que nos ensine a surgir o que vós pregastes. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz e graça, caros amados irmãos em Cristo Jesus. Padre Fernando. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João, que no vídeo passado falamos sobre uma introdução, autoria, local, data, divisão, etc. E hoje vamos continuar também com a introdução ao Evangelho de João, mas agora falando sobre alguns aspectos estilísticos no que diz respeito ao Evangelho de João, estilo próprio do Evangelho de São João. Para isso nós podemos falar de um formato poético dentro do texto do corpo do Evangelho de São João. Podemos também mencionar alguns maus entendidos que vão se sucedendo dentro do Evangelho de São João. É possível falar também de duplo significado dentro do corpo do texto do Evangelho e também sobre a ironia dentro do corpo do Evangelho e as chamadas notas parentéticas. O autor, nota parentética é aquilo que o autor vai explicar para o leitor. Então, o Evangelho de João, ele tem estilo próprio e vamos ver um por um. Enquanto ao formato poético dentro do Evangelho de João, assim podemos dizer, há quem veja dentro do Evangelho de João trechos com estrofes. Por exemplo, o primeiro capítulo do Evangelho de São João, começando com um prólogo. Há quem queira ver ali o estilo narrativo, mas não é o estilo narrativo, mas é possível se falar ali de um hino, um hino que é composto em estrofes. Há quem veja também lá no capítulo 17, na famosa oração, se diz oração sacerdotal de Jesus, mas a oração que Jesus faz ali no capítulo 17, dirigindo ao Pai. Fato é que o Evangelho de João, ele tem um estilo próprio, ou seja, Jesus tem um estilo próprio dentro deste Evangelho. Ou seja, Jesus, ele é divino, a sua característica é divina, Jesus está nas alturas. Então, nesse Evangelho de João, ele usa um tom mais solene. Os discursos de Jesus no Evangelho de João se tornam muito mais solene. Por isso que tem algumas expressões dentro do discurso de Jesus dentro do Evangelho de João que torna o discurso, a pronúncia de Jesus bem solene. Vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, lá no quarto capítulo do Evangelho de João, Jesus, ou melhor, no quinto capítulo do Evangelho de João, Jesus usa a expressão João 5, 24. Ele diz:
em verdade, eu vos digo: aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No versículo 25 ele diz: em verdade vos digo, vem a hora e é agora. Podemos ver a mesma expressão no 6º capítulo do Evangelho de João, 6:26, onde Jesus diz: em verdade, eu vos digo, não é porque vistes sinais que me procurais, mas porque comestes pães à saciedade. Podemos ver também a mesma expressão mais na frente, no versículo 53, onde se diz: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Enfim, essa expressão, em verdade vos digo, ela é característica, ela é própria do Evangelho de João, e toda vez que Jesus usa essa expressão é dentro de um tom solene, é dentro de um discurso solene. Então, este é o aspecto poético dentro do Evangelho de João. No Evangelho de João, nós podemos perceber alguns maus entendidos dentro do corpo do Evangelho. Por exemplo, lá no capítulo 2, 19, e 21, temos um mal entendido. Jesus lhe respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Então os judeus lhe disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo e tu o reerguerás em 3 dias? Onde é que está o mal entendido? Jesus diz: vós destruí este templo e em 3 dias eu o erguerei. Então, eles disseram 46 anos demorou para construir este templo, e vós erguereis em 3 dias? Então há um mal entendido. Ou seja, Jesus diz que eles próprios, eles mesmos, os opositores de Jesus, vão destruir o templo em 3 dias e vão destruir o templo e eles disseram mais 3 dias erguerás este templo, porque demorou 46 anos. Então aqui tem um mal entendido. Jesus ao mesmo tempo diz que são eles que de fato vão destruir o templo, não é Jesus que vai destruir o templo. Então, um mal entendido. Outro mal entendido está no capítulo 4. Vamos ver aqui, capítulo 3. 3:4. 3:4. Jesus lhes respondeu: em verdade, te digo, aqui um tom solene de Jesus, a menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Aqui um mal entendido entre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus diz que tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, e Nicodemos não entende o nascer de novo, entende como o nascer de novo, mas como é que o homem já velho pode nascer de novo? Então, um mal entendido que é próprio, que é característico do Evangelho de João. Outro mal entendido está no capítulo 4, versículo 10. João 4:10, 11. Está escrito o seguinte:
Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, tu não tens sequer um balde, e o poço é profundo. De onde tiras, então, essa água viva? Então, nós percebemos o mal-entendido entre o diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus fala de uma água viva e ela entende essa água viva como podemos dizer como hoje, água H2O. Então, Jesus fala de uma água viva e ela entende essa água viva de uma outra maneira. Esse é o mal-entendido também dentro do Evangelho de João. Outro mal-entendido está lá no 6º capítulo, versículo 26 e 27. O texto diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo. Então, um tom solene de Jesus: não é porque vistes sinais que me procurais, mas porque comestes pães à saciedade. Então, está aqui um mal entendido. Eles não procuram Jesus porque viram Jesus multiplicar os pães, né? Eles buscam Jesus porque querem sinais, não porque viram Jesus multiplicar tantos pães para tamanha quantidade de gente. Então, há um mal entendido aqui também. Um outro mal entendido é no capítulo 8, versículo 33 e 35. Diz o texto: eles lhe replicaram: nós somos a descendência de Abraão, e nunca ninguém nos reduziu à servidão. Como podes tu pretender que nós venhamos a nos tornar homens livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo. Olha o tom solene de Jesus: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece sempre na casa, o filho, porém, nela permanece para sempre. Porque Jesus disse isso? Porque nós somos a descendência de Abraão e nunca ninguém nos reduziu à servidão. Como podes tu nos pretender que nós venhamos a nos tornar homens livres? Outro mal entendido dentro do Evangelho de São João, né? Jesus e os seus opositores. Outro mal entendido é lá no capítulo 11, no último sinal que Jesus faz dentro do Evangelho de João. Então, João 11, versículo 11 até o 13. Depois de ter pronunciado estas palavras, Jesus acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos lhe disseram então: Senhor, se ele adormeceu, será salvo. Na realidade, Jesus quisera falar da morte de Lázaro, ao passo que eles imaginavam que falava do adormecimento do sono. Então, Jesus disse-lhes então abertamente: Lázaro morreu. Jesus falava da morte de Lázaro e eles não tinham entendido o que Jesus estava falando de fato. Então, esses são os maus entendidos dentro do Evangelho de João. No Evangelho de João, podemos perceber também duplos significados, né? Duplo significado. Palavras que têm duplo significado. Por exemplo, João, vamos voltar no diálogo de Jesus com Nicodemos, então lá no capítulo 3º, capítulo 3º, o mesmo versículo, então João 3 diz o seguinte: em verdade, eu te digo, a menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus.
Jesus vai explicar como é que se nasce de novo. Lá no versículo 8. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes nem onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Então, a expressão nascer de novo, ela tem duplo significado no Evangelho de João. Não é nascer de novo, não é entender nascimento de novo, mas é nascer da água e nascer do Espírito. Então, a expressão tem um duplo significado. Lá no mesmo capítulo, agora no versículo, deixa eu localizar, no versículo 13. No versículo 14, não, 3:14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Agora vamos ligar com 8:28. 8:28. Jesus lhe disse então: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, conhecereis que eu sou, e que eu não faço nada por mim mesmo. Eu digo o que o Pai me ensinou. 12:34. 12:34. A multidão lhe respondeu: foi-nos ensinado pela lei que o Cristo deve permanecer para sempre. Como pode dizer é necessário que o Filho do Homem seja elevado? Quem é esse Filho do Homem? Na verdade, aqui a expressão ela tem o significado da cruz. Ser elevado está relacionado à cruz de Cristo. Vamos ver se tem... Bom, é isso. A ironia. A ironia é outro aspecto estilístico que aparece também dentro do texto do Evangelho de João e está relacionado justamente aos opositores de Jesus, como podemos dizer, aos inimigos de Jesus, ou aos personagens que vão entrando também que se tornam irônicos em relação a Jesus. Podemos ver também no próprio diálogo de Jesus com Nicodemos, lá no versículo 2 do capítulo 3, que vem dizendo que ele veio de noite, que é Nicodemos. Então, Nicodemos veio de noite ver com Jesus e lhe diz, aí vem aqui a ironia: Rabi, sabemos que tu és um mestre, que vem da parte de Deus, pois ninguém pode operar os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, aqui é a ironia de Nicodemos em relação a Jesus. A Jesus vai responder a ele em um tom solene. 4:12, também percebemos uma ironia no diálogo de Jesus com a samaritana. O versículo 12 diz o seguinte: serias maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seus animais? Uma ironia daquela mulher que está diante de Jesus, ali, sentado Jesus ao lado daquele poço. E de fato ela não sabia com quem ela estava falando, com quem ela estava conversando, e Jesus promete a ela uma água viva. Aí vem a ironia dela: és maior? Porventura és maior do que nosso pai Jacó? Como pode ser maior do que o nosso pai Jacó? Outra ironia presente dentro do corpo, lá no capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 42. 6:42. 6:42. E acrescentavam: não é ele, porventura, Jesus, o filho de José,
Acaso não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como pode declarar agora, eu desci do céu? Como pode dizer que desceu do céu se nós conhecemos o seu pai? Se conhecemos a sua procedência, sabemos de onde és, como podes dizer, eu desci do céu? Então, há ironia, um aspecto irônico em relação a essas pessoas, em relação a Jesus. 7,35 também tem um aspecto irônico. Os judeus, ou seja, os opositores de Jesus, então puseram-se a dizer entre si: para onde estará querendo ir, de sorte que não possamos mais encontrá-lo? Será que vai juntar-se aos que estão dispersos entre os gregos? Será que vai ensinar os gregos? O que significaria esta palavra que ele disse? Então, um aspecto irônico em relação dos opositores de Jesus à sua pessoa. Outro aspecto irônico está lá no 9, versículo 41. Outra ironia. Os fariseus, outro grupo opositor de Jesus, que estavam com ele, ouviram essas palavras e lhe disseram: por acaso seríamos cegos também nós? Nós somos cegos? Não, Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então, outro tipo de ironia. Um outro estilo dentro do Evangelho de João é aquilo que nós chamamos de notas parentéticas. Notas parentéticas. O que são as notas parentéticas? O autor, aquele que escreveu, está explicando para o público que não conhece a língua, que não conhece certas expressões. Por exemplo, o autor está escrevendo para ambiente grego, então, onde viviam pessoas de origem grega, então falavam grego. E o autor, o agiógrafo, o autor do Evangelho de João, usa algumas expressões em língua hebraica, em língua aramaica, para explicar. Então, quando ele usa essas expressões em língua aramaica, claro que eles não vão, o público que está lendo não entende, então tem que explicar. Isso nós chamamos de nota parentética. Lá no capítulo 1, versículo, onde é que está? 41. João 1, 41. Achei. Então, João 1,41. Ele foi ter com seu próprio irmão, Simão, antes de qualquer outro, e lhe disse: nós achamos o Messias. Nós achamos o Messias. Aí vem a nota parentética, o que significa Cristo. Messias, da expressão hebraica. Então, ele explica a expressão Messias para o público que ele está escrevendo. Ou seja, Messias é igual a Cristo. Cristo na expressão grega, Messias na expressão hebraica. Está explicando. Uma outra nota parentética é no 9,7. 9,7. Vamos ver o que está no 9,7. E lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. O que significa enviado. Então, Siloé, ele explica que significa enviado. Então, ele está explicando o significado da palavra Siloé para o público que ele escreveu, que não entendia a palavra Siloé. Então, Siloé significa enviado. Outra nota parentética é no 11,16. 11,16. Tomé então disse: aquele que se chamava Dídimo, disse aos outros discípulos:
Vamos também nós morramos com ele. Então Tomé, aí eles abrem a nota, aquele que se chamava Dídimo, nota parentética. Deixa eu ver mais um outro exemplo de nota parentética. João 6:71. Designava assim a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois era ele um dos 12 quem o ia entregar. Então ele explica, né? Judas, filho de Simão, o Iscariotes, pois era ele um dos 12 a quem o ia entregar. Deixa eu ver se eu encontro outra nota parentética. Nota parentética. Tem mais uma aqui. João, bom, eu já... Pronto, tá aqui no 2. 2, final do 8, entrando pro versículo 9. Bodas de Caná. Eles a levaram, e ele provou a água convertida em vinho. Né? O mestre Sala provou a água convertida em vinho. Aí o autor explica. Ele não sabia de onde aquilo vinha, ao contrário dos que serviam e que tiraram a água. Então ele explicou, está explicando para os leitores. Então esses são alguns aspectos, né, estilísticos, que são chaves de leitura para podermos ler o Evangelho de João. Assim como eu comecei com uma oração, vamos terminar também com uma oração. Ó Jesus Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, e vida. Vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, a conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Então, não esqueçam de, quando olhar este vídeo, ter a Sagrada Escritura ao lado para poder acompanhar as passagens que iremos citando ao longo das explicações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.